Continuando sobre sujeito de direito internacional público, nós vimos os estados, as organizações internacionais e intergovernamentais e, como último sujeito de direito na sociedade internacional, é incluído o indivíduo, o ser humano, como sujeito de direito internacional público. Mas nós vamos ver que o ser humano não tem competência ou capacidade internacional para assumir determinados direitos e obrigações. Tem capacidade para assumir alguns, outros não. Então, por isso nós falamos que o indivíduo ele tem uma capacidade limitada, ele não é um sujeito de direito internacional público com capacidade plena. Por exemplo, o indivíduo não pode celebrar tratados internacionais, não pode realizar atos unilaterais, não pode agir perante tribunais internacionais, exceto em alguns. Em outros, na sua grande maioria, 99%, não é possível o indivíduo acessar diretamente um tribunal internacional, e por isso a doutrina considera o indivíduo ou o sujeito, o ser humano, como um sujeito limitado ou não pleno de direito internacional público. E pelo ponto de vista negativista, ou que o fim do direito é o próprio ser humano, nós poderíamos falar que o ser humano é o principal sujeito de direito internacional público, que não existia direito se não fosse em função do indivíduo. Então tem alguns autores que querem justificar a existência de um indivíduo, do indivíduo como sujeito, parte para a teoria negativista e fala não existia nem Estado, nem direito se não fosse o indivíduo. Então a gente fica nessa ponderação, mas a doutrina reconhece o indivíduo como sujeito de direito internacional público com algumas restrições, como por exemplo, não podendo celebrar tratados, não podendo realizar o ato unilateral, não podendo acessar diretamente então as cortes internacionais. E aí a gente observa que talvez, como aquela última tendência evolutiva que nós observamos quando estávamos analisando o histórico do direito internacional público, que era a jurisdicionalização, talvez nós possamos pensar numa reformulação do direito internacional público. E essa criação de cortes e a possibilidade do indivíduo ter acesso a essas cortes diretamente. Mas isso é uma tendência evolutiva e que talvez nos próximos anos ou nas próximas décadas seja reformulado e que isso seja acessível ao ser humano. Outros autores negam ao indivíduo o status de sujeito de direito internacional público, até porque ele cria o Estado para o Estado resolver e atender todos os interesses dele. Então, por isso, ele delega a sua capacidade ao Estado. Mas, todavia, contudo, nós sabemos que o indivíduo tem essa condição de detentor de personalidade jurídica de direito internacional público e com uma capacidade limitada, principalmente porque pós-Segunda Guerra Mundial, em decorrência do Holocausto, o indivíduo é proteção do direito internacional público. E aí surge e se solidifica um ramo do direito internacional público que hoje talvez seja até autônomo, independente, chamado Direito Internacional dos Direitos Humanos, que serve para essa proteção do indivíduo no cenário jurídico internacional. Isso aqui na verdade é cera, tá? São corpos de cera, não é real. É no museu, você observa esses corpos de cera. E é interessante a gente também fazer algumas visitas quando você viaja, alguns museus, e aí você aprende um pouco mais sobre o ser humano, como por exemplo o museu dedicado em Santiago do Chile sobre a ditadura. Aí você vai, visita, você começa a ver essa relação do homem com o direito, e aí você justifica sim o indivíduo como sujeito de direito internacional público, porque ele sofre, ele é que é o violado nos seus direitos no cenário jurídico internacional. Então tem certas normas de direito internacional público, como tratados, principalmente a grande maioria dos tratados multilaterais, e as regras consuetudinárias que se referem diretamente ao indivíduo, outorgando-lhe direitos ou também lhe dando deveres. E aí caracteriza a sua infração, e a gente vai observar principalmente, e eu posso observar o que nós vimos nas aulas anteriores, o Tribunal Penal Internacional. Então foi criado mediante tratado internacional para quê? Para julgar pessoas físicas que cometem crimes, aqueles crimes previstos no Tratado de Roma, que são aqueles crimes contra a humanidade, genocídio, crimes de guerra, enfim. Então nós vimos que são tratados internacionais assinados, que criam deveres e direitos para o indivíduo. Então por isso o indivíduo está nessa seara como sujeito de direito internacional público.
Existem 4 questões interessantes que nós podemos observar sobre o indivíduo e discutir como sujeito de direito internacional público que é. Primeiro, o indivíduo tem responsabilidade penal internacional. Acabei de falar para vocês que se ele cometer determinados delitos e não for punido internamente pelo Estado, não tiver uma punição pelo Estado do qual ele cometeu o delito, ele pode responder subsidiariamente perante o Tribunal Penal Internacional. Também nós temos a proteção, do sistema internacional de direitos humanos. Nós temos os sistemas regionais, na América, na Europa, na África, e nós temos o sistema global, que é o sistema da Organização das Nações Unidas. Então o indivíduo ele é protegido internacionalmente nos seus direitos humanos. O indivíduo também tem o direito ao que nós vamos estudar mais à frente, ao asilo e a refúgio. Então o indivíduo que se sente perseguido pelo seu próprio Estado, ele pode pleitear em um outro Estado uma proteção. Essa proteção nós vamos ver que pode ser um asilo ou um refúgio. E o último que nós já dissemos, o acesso direto do indivíduo aos tribunais internacionais. Na regra, a regra veda essa possibilidade, mas nós temos algumas exceções, como nós vamos ver no decorrer dessa aula. Então o indivíduo ele pode participar no cenário jurídico internacional como proteção diplomática. Então, se ele se sentiu violado, ele vai buscar uma proteção diplomática. E quem dá essa proteção diplomática é o indivíduo, normalmente do Estado que ele é nacional. E aí, o indivíduo ele pode figurar no polo passivo ou no polo ativo desses tribunais, O Tribunal Penal Internacional como polo passivo e alguns tribunais como polo ativo. E a gente observa que o direito internacional público autoriza alguns estados a capturar os indivíduos que cometem alguns delitos, como pirataria, enfim, desde os séculos 16, 17, 18, que os piratas eram capturados e essa norma de direito internacional público constitucionária ainda é aplicada. Então, o artigo 25 do Tribunal Penal Internacional observa a seguinte regra para os indivíduos. Se os indivíduos podem ser responsabilizados no cenário externo em virtude de atos violadores de direitos humanos, é porque eles possuem então personalidade jurídica internacional. E a gente observa também que um princípio no qual protege diretamente os indivíduos em tribunais internacionais é desde 1907, onde se criou o Tribunal de Presos Internacionais e que nesse mesmo ano se estabeleceu a Corte Centro-Americana de Justiça, que permitiu o acesso direto aos indivíduos. E em 1919 o Tratado de Versalhes estabeleceu os tribunais arbitrais mistos, outra modalidade de tribunal penal internacional apto a julgar o indivíduo. Então, os acessos aos tribunais administrativos de organismos internacionais, nós temos aí junto a Organização das Nações Unidas, e nós tivemos exemplos de um ex-presidente brasileiro acessando diretamente a esses organismos administrativos, que afetam então os funcionários desses próprios órgãos ou também o indivíduo de outros estados. Nós temos também o indivíduo podendo acessar organismos internacionais, como o Banco Mundial. Então, o acesso ao Centro Internacional de Solução de Controvérsias, criado em 1965, é uma matéria de investimento que permite o indivíduo buscar amparo diplomático ou procurar arbitragem para conciliação com o estado do qual ele é responsável. Também temos a Convenção sobre o Direito do Mar de 1982, que estabelece um Tribunal de Direito do Mar, no qual pode o indivíduo acessar diretamente. A Convenção Europeia de Direitos Humanos, aprovada em 1950, avançou significativamente nesse aspecto e elevou o indivíduo à condição de sujeito de direito internacional público, prevendo a possibilidade de qualquer cidadão nacional ou estrangeiro, individual ou coletivamente, ajuizar petições junto à Comissão Europeia de Direitos Humanos. E aí nós temos que essa proteção do indivíduo, podendo ele ser nacional ou estrangeiro, principalmente os estrangeiros em países estranhos. Surge essa ideia de que o direito internacional surge para proteger o indivíduo no cenário jurídico internacional. A proteção dos estrangeiros é um tema que a gente deve discutir dentro da proteção dos direitos fundamentais do indivíduo no cenário jurídico internacional, principalmente a ideia das minorias étnicas, sejam elas religiosas, sejam elas raciais. E aí nós podemos nos referir a um tratado que nós observamos, e que é o tratado que dá início ao direito internacional público contemporâneo, que
que são os Tratados de Paz de Westfália, de 1648. Qual era o objetivo dos Tratados de Paz de Westfália? A proteção religiosa de quem praticava o catolicismo e de quem praticava o protestantismo. Então nós temos aí o primeiro tratado de referência do direito internacional público moderno ou contemporâneo. Nós temos a figura da proteção étnica ou religiosa, né? E aí evitar então essa discriminação. Nós temos também outros tratados para a proteção do ser humano, principalmente que está em condição minoritária, que está em condição de discriminação. Então os problemas que nós temos com relação ao indivíduo têm surgido com relação à livre circulação de pessoas, ao direito de estabelecimento de sua residência, aos refugiados, aos apátridas que buscam proteção humanitária. Então nós temos aí alguns princípios no direito internacional, principalmente nas convenções de 1966 sobre direito civil e político, que estabelece a livre circulação das pessoas, né? Então o direito de imigração. E depois a gente vê esse direito de imigração sendo limitado em outros tratados ou na própria Constituição dos Estados. Mas enfim, essa livre circulação das pessoas é um grande debate. A gente vê a queda do Muro de Berlim, né? Mas você vê também atualmente a construção de outros muros, né, para segregar pessoas. Então nós temos aí algum momento da história em que se amplia a circulação das pessoas e outro momento da história que existe a restrição dessa circulação de pessoas. Acaba sendo um dos problemas da humanidade. E mais, o indivíduo que tem a possibilidade de livremente circular, também de se estabelecer a sua residência, estabelecer a sua morada em determinados locais. A gente sabe que nos direitos internos isso é muito violado, é muito restrito à circulação das pessoas. Então a proteção dos direitos humanos aparece na Carta da Organização das Nações Unidas em 1948 e nós lemos aqui os pontos importantes dos objetivos da ONU, né, que é a proteção dos direitos humanos. Também aparece como Declaração Universal dos Direitos Humanos e está na declaração operando nos tribunais internos e também nos tribunais internacionais. A Declaração Universal de 1948 é de duas espécies. Nós temos o direito civil e o direito político e os direitos econômicos, sociais e culturais. E esses direitos vêm a se somar a outros tidos como direito de solidariedade, no caso do direito do homem a um ambiente sadio. E aí a gente entra dentro dos direitos, principalmente dentro das questões ambientais, dentro das questões de ius cogens e assim sucessivamente. Então nós temos em 66 dois importantes tratados internacionais: o Pacto de Direito Civil e Político e o outro pacto, que é o Pacto de Direito Social, Econômico e Cultural. Paralelo a isso, nós temos dois grandes sistemas que nós já observamos, que é o sistema de proteção dos direitos humanos no âmbito regional, que é o americano e o europeu. Então o americano surge em 1948 com a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a Declaração de Direitos e Deveres do Homem, e aí nós temos a Convenção Interamericana de 1969. No europeu, a Convenção Europeia de Direitos Humanos de 1950, que a gente colocou que o indivíduo pode ter acesso diretamente à comissão. E quais os principais direitos que o indivíduo pode se utilizar na discussão e proteção internacional? Nós podemos referenciar alguns e desses a gente pode derivar diversos outros direitos. Então o primeiro deles, né, paralelo ao direito à vida, nós temos que o direito à vida talvez seja o principal princípio, o principal direito do indivíduo. E quando nós falamos vida, nós estamos falando do direito de respirar, o direito do coração bater, mas é o direito a uma vida digna, né? O nascimento com dignidade, o crescimento, a educação, a saúde, o seu crescimento de uma forma na qual não exista nenhuma limitação. E a partir daí nós temos outras ideias